Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Igor Variado falando. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E agora eu faço uma pergunta para você. Você aí tem medo de psicólogo? Quando realmente devemos ir ao psicólogo? É uma questão que várias e várias pessoas, né, têm esse receio. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e vamos lá! E hoje, pessoal, eu não tô com ninguém mais, ninguém menos que essa pessoa sensacional aqui, Rodrigo Camaleonte, psicólogo, terapeuta, educador, que vai falar pra gente sobre isso. Rodrigo, uma coisa assim, né, que eu noto muito assim no meu meio, né, que a gente escuta várias pessoas dizendo, é muito comum por aí, né, essa questão assim do medo, né, de psicólogo. Você assim recebe muito paciente dizendo isso logo na primeira sessão? Então, na verdade, na primeira sessão, não. Né? O que a gente nota mais é a pessoa para chegar na sessão. Né? Então, é o processo de se reconhecer dentro de uma necessidade de ir ao psicólogo e entender Uhum. como que pode, o que, que deve fazer, por que ir para o psicólogo, o que, que significa isso. Então, toda a elaboração ela vem antes da hora que você senta e fala, estou diante do psicólogo. Porque a hora que está diante do psicólogo, a coisa flui. A pessoa, bom, já cheguei até aqui, então já superei todos os obstáculos, já superei todos os problemas, então agora eu tô preparado, eu vim para isso. Então, quando eles chegam para falar com a gente, não sinto tanto esse receio. Talvez, assim, lógico, o processo da intimidade que vai se criando dentro do vínculo, que vai se estabelecendo dentro da relação, isso é normal. É como qualquer outro processo de reconhecimento de relações. Agora, esse medo, ele é muito mais elaborado antes de se chegar aqui, nesse frente a frente. Eu, assim, lembro, né, quando eu cheguei na minha psicóloga, né, que ela notou esse medo, né, assim, em mim. Ela me falou, né, que tem gente que logo na primeira sessão fica com as pernas tremendo, né. Eu, no meu caso, não fiquei, mas, assim, ela conseguiu observar o meu medo, né, assim que eu cheguei lá, e ela simplesmente nem olhou para mim, ficou o tempo todo olhando pro computador, né, porque ela sabia, assim, que eu estava tenso. Ela, inclusive, falou para mim, né, que ela estava notando, né, o meu medo e, olha, Igor, por isso mesmo que eu não tô nem olhando para ti, tô aqui só olhando pro computador e digitando aqui os teus problemas. E assim, com o tempo, né, na medida que eu fui conversando com ela logo na primeira sessão, né, foi assim, destravando, foi assim, uma coisa incrível. Quando foi no final da sessão eu me admirei, minha nossa, eu já contei tudo para ela. Então foi assim, uma coisa que eu não soube, né, explicar. O psicólogo, assim, né, como se ele tivesse, assim, um jeito, né, até porque ele é uma pessoa, né, bem preparada, assim, para isso, né, observar todo o comportamento e ele sabe, assim, como lidar com essa questão. Isso. A gente tem uma preparação, na verdade, dentro do nosso processo de formação como psicólogo, onde a gente vai criar, dentro da linguagem da própria psicologia, a gente vai criar o nosso setting. E o nosso é nosso, somos nós, psicólogos, junto com os nossos, no meu caso eu chamo de emancipandos, eu não chamo tanto nem de clientes nem de pacientes, mas com os emancipandos. Então, nesse sentido, a gente vai criar um ambiente, um local, um momento em que a gente possa se sentir à vontade para aquilo que vai ser delicado. Porque é justamente isso, eu tenho que falar tudo. Tudo o quê? O que eu preciso falar? Então, durante o processo, né, que vai sendo superado isso, tá, eu superei o medo, agora eu tenho que superar o receio, e agora eu tenho que superar o meu desconforto, e aí isso vai tendo que ser criado, nossa relação, por esse setting, esse ambiente, esse local que vai se deixando permitir à vontade, ficar à vontade. Então a gente vai construindo essa relação, o modo melhor de fazer essa relação, cada pessoa reage de um jeito, mas a gente vai estruturando isso de uma forma que todos possam começar a se sentir livre. Né? Então, a gente cria desde um começo, né? Por exemplo, eu recebo algum emancipando que vai ser pela primeira vez. Então, eu mando um cronograma para a pessoa, como que é um atendimento online, porque é o atendimento que eu normalmente faço, o que ela precisa,
Que tipo de situação que é? Quando a gente entra no momento da sessão, aquele primeiro contato, aquela primeira conversa, para se sentir num ambiente agradável, né? Para que a pessoa possa, poxa, tá bom, eu tô aqui então com essa pessoa, e eu tô aqui então para falar sobre o meu assunto, a minha vida. Então vamos lá, né? Então a gente vai criando para estabelecer esse conforto, esse processo de se sentir, bom, estou num lugar bom, né? Estou num lugar que é para me fazer bem. Mas é um processo que vai sendo criado em superações de receio, superações de medo, superações de vergonhas, de timidez e coisas que às vezes não são faladas da pessoa para ela mesma, ela vai falar para nós, né? Ela vai falar para o psicólogo. Então tem medos e mais medos aí. Você acha que essa questão de atendimento presencial e atendimento virtual, ele gera uma certa diferença no conforto do paciente? Você acha, assim, que ele se sente mais confortável, por exemplo, com o meio virtual do que com o atendimento presencial? Olha, Igor, eu diria que sim. Principalmente agora que isso se expandiu de uma forma muito democrática por conta da pandemia, o acesso ficou muito mais fácil e muito mais evidente para as pessoas de que é assim agora que funciona. Tem vários outros confortos que aparecem. Então tem o conforto do deslocamento, que dependendo da cidade, dependendo do local, ir até o consultório do psicólogo gera uma demanda, né? É um tempo que você gasta, é transporte público que você pega, ou vai de carro, pega trânsito, enfim, isso já muda. Outra situação é a pessoa está no ambiente da casa dela, normalmente. Né? Eu atendo gente que está no carro, por causa do isolamento, vai para o carro e é atendida no carro. Mas a pessoa cria o próprio espaço em que ela vai estar. Né? E isso gera ainda mais um conforto. Então, eu diria que só esses dois fatores, se a gente fosse citar outros aqui, mas só esses dois fatores já são fundamentais para a gente dizer, existe uma grande diferença entre o online e o presencial nesse sentido da pessoa se permitir, né? Tem menos complicadores, é mais fácil, mas tem suas perdas, né? Quando você não está no presencial, não tem aquela coisa do, vamos supor, assim, bem no contato mesmo. Chorou, a gente vai lá e dá o lencinho, sabe? Que é muito do Uhum. psicólogo ter esse material, né? A gente vai lá e dá o lencinho, a gente não tem isso, né? Mas a gente oferece. Você tem alguma coisa aí que você possa utilizar como lenço? Quando eu mando aquele cronograma de como que é o atendimento online, já diz lá, tenha um lenço para sessão. Então, são coisas que a gente vai adaptando, mas funciona. E assim, Rodrigo, por que você acha que as pessoas, elas geralmente assim, têm medo de psicólogo? Boa pergunta, Igor. Excelente pergunta. Bom, primeiro, vem de uma concepção social de que psicólogo trabalha com louco. E se a pessoa tiver que lidar com isso e pensar que tem que vir falar com a gente porque é louca, bom, você já tem um dificultador gigantesco. Nossa, eu vou falar com essa pessoa, mas eu não sou louca. Engraçado, isso não é muito incomum. Quando eu comecei a pensar em fazer psicologia, a minha avó falava: Nossa, você vai falar com louco? Não, não é isso. Qualquer pessoa, independente da sua situação, das suas emoções, das suas relações, do modo como ela convive, do modo como ela está, ela pode ir falar com um psicólogo. Mas a primeira parte é superar essa ideia que as pessoas têm de psicólogo é só para doido. Né? E o que é ser doido também? Eu acho que a gente poderia entrar em outras discussões, mas vamos entrar nesse senso comum do doido, né? Do que é ser doido, né? E a pessoa não se assumir, não querer se achar, falar que não é, isso começa com medo. É aí que começa um processo de elaboração. Outro ponto é o sofrimento, Igor. Então a pessoa, ela sabe que ela não é doida, ou o que é ser doido, porque isso também gera uma controvérsia, mas eu acho que nem é momento para essa sessão, né? Porque também vem esse imaginário do que é doido. Mas enfim, que é muito discutível, que é algo que a gente também precisa entrar, mas eu acho que para outro momento. Então, quando a pessoa vem, ela vem no sofrimento, né? Então, o entrar em contato com o sofrimento dela e dizer, bom, eu estou sofrendo e preciso do psicólogo, também é um processo de superação do próprio medo, porque é o medo de entrar em contato com isso.
É o medo de ter que tocar, é o medo de ter que sentir isso, é o medo de saber que existe alguma ferida e vai mexer nisso. Outra questão é, o psicólogo está aí então só para isso? Não. O psicólogo, ele se envolve no processo de desenvolvimento da pessoa, ele se estrutura em termos de conhecimentos técnicos, científicos, para fazer com que esse processo de autoconhecimento também possa emergir e ser percebido. Então, também não é só no processo do sofrimento, né? Mas eu acredito que o medo ele vem por essas múltiplas concepções, né? Que muitas vezes interferem no modo como a pessoa se imagina nesse processo dessa relação, né? Que vai ter que tocar no sofrimento, que vai ter que tocar em feridas, que vai ter que falar de momentos, histórias, de coisas passadas, de coisas vividas, de projetos, de planos, de futuros, de como a pessoa é, de como ela pode ser, de como ela responde a determinadas situações que acontecem no mundo, e ter que falar de tudo isso também é uma outra coisa, né? Eu vou falar de tudo isso, como eu disse, tem coisas que são faladas para nós que não são faladas pela própria pessoa para ela mesma, né? Então ela tem que entrar em contato com isso aqui. Outra questão é justamente uma ideia de, putz, alguém está com o meu segredo, né? Que é um outro medo que passa pelo psicólogo. Essa é Isso a é maior importante. questão do psicólogo, né? De não vai contar assim os meus segredos. Não, gente. É uma questão que Não, já bastante medo, até em mim, né, gerou. Minha nossa, minha psicóloga, ela, quem sabe, será que ela não vai contar, que ela vai contar para alguém? Não sei. Era um medo assim que eu tinha, né, de ir em um também. Mas assim, não, o psicólogo ele não vai lá contar, é só você e ele, e pronto. Até porque tem uma questão de ética psicológica, né? exatamente. Então a gente tem um código de ética, a gente tem um conselho federal e um conselho regional em cada estado que rege por esse documento, por essas regras que são o nosso código de ética. É o nosso código de ética que vai conduzir o nosso modo de trabalho. E o mais importante do nosso código de ética é o sigilo. Então a gente começa, quando eu estava falando do setting, na hora que a gente começa esse contato e criar esse ambiente, uma das primeiras coisas que nós falamos é: você está sob sigilo profissional. Tudo que você falar aqui, tudo que você disser com a gente, está sob sigilo. Somos nós. Nós que vamos falar sobre esse assunto, essa conversa, porque sem isso não existe liberdade da pessoa. E mesmo assim, às vezes a pessoa fala: não é hora de eu falar disso, e segue, muda de caminho e vai para outro lugar, né? Mas é É uma como se hora fosse assim, um caderninho, vai, desculpa interromper, é assim, né, Rodrigo? É como se fosse um caderninho que a gente anota lá e coloca um cadeado, alguma coisa e pronto, fica lá, não sai de lá. É a mesma coisa, assim, numa sessão, né, de terapia. isso, exatamente, exatamente. É como se fosse um diário. Quando a gente tem essa relação com o diário, a gente tem essa coisa do eu tenho que guardar em segredo, ninguém pode ver, a chave tem que estar escondida, coisas assim, né? A gente toma todos Uhum. esses cuidados. E quando você está com a relação com o diário, é o diário e você. Você está com aquela responsabilidade com o diário. Só que no caso do psicólogo, você está dando para o psicólogo todas as informações sobre a sua própria vida, né? Isso é de extrema responsabilidade nossa, né? Por isso existe o código de ética, por isso existe o sigilo. Então, esse medo na hora do o que eu falo e se eu falar vai para onde, não vai para lugar nenhum, ele é nosso. Na verdade, a gente compartilha, porque ele é da pessoa que está falando. E a gente simplesmente compartilha desse momento para a gente poder elaborar os trabalhos que vão ser realizados. Sim, você falou, assim, na questão mesmo de... Ah, que dizem que psicólogo é coisa de doido. Era um ponto, assim, né, que eu realmente ia entrar também. Que, assim, quando a gente começa a pesquisar, né, a gente vê, né, que o doido também é uma coisa, assim, normal, né, digamos assim. Doido, eu não sei assim se seria a palavra certa, que a gente está muito acostumado a falar, né? Mas assim, um processo psicológico, alguma coisa que levou, né, a pessoa a ter esse determinado comportamento. A gente vê por aí, né, a ansiedade, a depressão e até coisas assim, né? Até outros tipos de questões psicológicas, né? É todo assim um comportamento, alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa. Quando você vai lá e trata, você vê como aquilo, você não deve ter um medo, né?
Exatamente, Igor, é por aí mesmo. Então, já que você entrou no assunto do doido, isso é bem importante. Por que tocar no assunto do doido? Porque o senso comum, as pessoas em volta da gente, como eu disse, a minha própria avó falava assim. Então, a gente tem que entrar nesse assunto. Primeiro, doido. Será que é o melhor nome para a gente dar? Será que é a melhor forma de nomear? Normalmente, pela concepção histórica, pelo movimento antimanicomial, que passa pela história da psicologia inclusive e tudo, são aquelas pessoas, sabe, que vão para Juqueri e tal, dentro da concepção e do imaginário das pessoas. Por quê? Porque elas não estão agindo do jeito normal, elas não estão no seu jeito, naquilo que as pessoas acreditam que seja normal. Tudo isso é discutível. E aí a gente entra numa grande conversa, que talvez seja até mais teórica, para a gente poder falar. O que é importante disso? Doido não é a melhor forma da gente falar, né? São pessoas que estão com algumas dificuldades ou alguns sofrimentos específicos, profundos, e que estão passando por isso. Elas estão nesse processo, né? Quem não passa por sofrimento? Né? Verdade. Todo mundo passa por Quem... algum. Então, isso é ser doido? Então, eu acho que, assim, a gente precisa inverter esse papel, né, e dizer que, realmente, o psicólogo, ele tá para todos, ele é democrático, ele vem se popularizando, porque ele era das elites, né, desde a nossa, de uma das nossas diretoras do Conselho Federal de Psicologia, que foi a Ana Bock, vem trazendo a psicologia para mais perto da população e tirando ela das elites. Agora, com isso aqui, né, com essa coisa funcional que é o trabalho online, é mais democrático ainda. A gente chega em quem tiver um celular, né? A gente está em contato com a pessoa que puder estar com a internet. E hoje em dia a internet também é um pouco mais democrática. Temos caminhos para fazer isso. Mas vem então nessa linha de democratização, de acesso para as pessoas e de entender que esse acesso para as pessoas é para todos. Seja no sofrimento profundo, como eu vou preferir chamar ao invés de doido, e aí a gente já inverte, nesse sofrimento profundo, ou num sofrimento mais específico, numa questão, sabe, mais pontual do cotidiano da vida. E a gente tem métodos e formas de se trabalhar. Tem pessoas que vêm para um plantão psicológico, ou seja, uma coisa mais direta para um sofrimento mais específico. Tem pessoas que vêm para se conhecer, e aí vêm para a história de vida. Tem pessoas que vêm para se planejar e vai para o futuro da pessoa. Eu não vejo nenhuma dessas nessa palavra que a gente já pode refutar, já pode tirar e já pode colocar como uma outra forma. Existem sofrimentos, existem modos de ser, existem modos de querer ser, existem modos de se planejar para ser. E todas essas pessoas têm todo o direito de vir e ter acesso a essa ciência que é a psicologia. Outra coisa, né, Rodrigo, que acaba gerando, né, esse medo em algumas pessoas é por já ter ido a um determinado psicólogo e não ter, assim, se dado muito bem, né? E entra essa questão também, né, que nem todo psicólogo trabalha da mesma forma. Cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um tem o seu tipo de terapia. Como já teve gente que vai para uma psicanálise e não se deu bem, e se deu bem, por exemplo, com a terapia cognitiva comportamental, que é a TCC, ou até mesmo o inverso, ou com outro tipo de terapia, né? Então, assim, é toda essa questão como a gente vem falando, né, como você falou, do conforto. Como é que você se sente mais confortável? Uma indicação assim que a gente vê muito pela internet é dê uma olhada assim, né, no seu psicólogo, veja qual é o tipo de terapia que ele usa, né? Veja como é que ele trabalha, para ver como é que você se sente, né, com ele. Eu tenho assim, conheço assim pessoas, né, que já me disseram muito isso. Ah, eu fui com um psicólogo, não deu certo. Ah, então beleza, eu falei, vai com outros. Não se sentiu confortável com um, vai com outro. Porque a forma de trabalhar de um não é a forma de outro. Vai que tu se identifica melhor com outro tipo assim de terapia, né? Exatamente, Igor. Boa colocação também. É um outro medo. De fato, é um medo que é o depois do contato. Ou seja, já passou por toda essa elaboração do ter que chegar no psicólogo. Como é isso? Já passou pela elaboração do vou começar a falar com o psicólogo. Como é isso?
E aí começa a falar com o psicólogo, não se dá bem, não se adapta e, poxa, então nenhum psicólogo serve. Vamos com calma. O psicólogo errou? Também não é isso. O que acontece é, a gente consegue se dar bem com todo mundo? A gente consegue lidar com todos os tipos de pessoas? Então, do mesmo jeito, o psicólogo ele tem suas individualidades, ele tem suas particularidades, ele é guiado por uma ciência, só que essa ciência também é múltipla. Então, o que acontece? Que a linha de trabalho, desenvolvimento do psicólogo, ela pode ser diferenciada entre psicólogos, né? Psicanálise, a TCC, como você falou, a minha, que é a humanista rogeriana, a Gestalt. Então, existem diferentes modos de se entender como é o processo desse ser humano, que sofre, que busca se conhecer, que busca se planejar para um futuro. Além disso, é pessoa, né? Somos seres humanos também que carregamos essa ciência, né? E isso traz diferenciais, traz modos de leitura, traz ideias e modos de elaboração para entender esse outro. Então, não é o psicólogo que está errado, não é a pessoa que não soube lidar com o psicólogo, mas é um processo de autocontato e conhecimento que muitas vezes se dá em processo de relação. E para se dar num processo de relação que possa se adaptar, se sentir à vontade, ter esse safety, vai de cada um, né? Então, é o modo como o psicólogo aborda, é o modo como a ciência se desenvolve para aquela pessoa, mas enfim, ela vai ser ela mesma para ela se trazer. E nesse ela mesma de se trazer, com quem que ela vai se sentir à vontade, né? Então vale a pena conhecer, agora a gente tem as redes sociais, né? Eu mesmo trago nas minhas redes sociais mais ou menos como que é o meu perfil enquanto psicólogo, justamente para que as pessoas possam conhecer isso e falar, bom, é aqui então que eu me sinto à vontade. Eu já recebi inclusive isso, olha, eu vi perfis e no seu eu me senti mais à vontade, né? Assim como eu já recebi, né, vi o seu perfil e talvez eu prefira uma outra abordagem, justamente porque queria a TCC. Normal, né? Estamos aqui para levar a ciência, mas essa ciência não domina a pessoa. É a pessoa que se traz na liberdade de se autoconhecer, né? A gente não pode ter aquela característica autoritária, porque aí sim, o psicólogo vai envolver a pessoa de um jeito, sabe, imposto, impositivo, e isso sim, aí já não é saudável para a relação. Então a gente não faz a pessoa engolir a nossa ciência, a gente faz a pessoa entender quem somos para ela se entender, se ela pode ou não estar nesse processo. E com qual psicólogo? A experiência é que pode trazer essa informação. Pergunta-chave, que é a pergunta mais feita, assim, pela população, né? Acredito eu. Mas é uma pergunta, assim, que chega muito, né, até mim, que eu vejo muito, assim, pelas redes sociais também, que é quando ir ao psicólogo? Quando realmente, assim, preciso ir ao psicólogo? Isso, assim, me lembrou, né, do meu caso. Eu achava, né, que eu não precisava, assim, de psicólogo, né? Eu fui, assim, mais por indicação, né, de uma amiga e também por indicação da minha fonoaudióloga. Eu realmente descobri que eu precisava de terapia quando eu cheguei na minha fonoaudióloga, que ela perguntou: você tem ansiedade? Porque, assim, eu sempre falei muito rápido, né, desde pequeno. E aí eu fui, né, com ela, é, me queixando que eu gaguejava muito e sobre essa questão, assim, que eu falava rápido. Aí ela perguntou, você tem ansiedade? Você é muito ansioso? Aí eu sou, sim. Aí ela, você por acaso já pensou em tratar isso com um psicólogo? Aí fui lá, marquei, e eu cheguei na sessão e eu vi que eu realmente precisava. Que eu tinha, assim, né, ansiedade. Médicos, né, clínicos gerais já tinham me alertado, né, a respeito, assim, da minha ansiedade, mas, assim, para mim era uma coisa, né, natural. Eu acho, assim, que esse assunto profundo da ansiedade pode ficar para outro vídeo, mas eu vou fazer, assim, né, um resumo, assim, né, do que aconteceu comigo, né, que, como eu disse, né, eu já tinha essa ansiedade, médicos já tinham, assim, me alertado sobre ela, mas para mim era uma coisa, assim, natural. Tá ansioso, mas eu sou ansioso, assim, por quê? Ansiedade todo mundo tem, mas eu não pensava, assim, né, que fosse uma coisa que você tivesse que tratar. Até que eu cheguei lá na minha terapeuta, né, e realmente era uma coisa, assim, que eu precisava tratar. A gente foi trabalhando, assim, por um tempo. Eu fiquei fazendo sessão de terapia com ela por quase um ano,
e realmente eu necessitava desse atendimento, necessitava, assim, desse trabalho, né? E aí, essa é a questão, né? Que, às vezes, pessoas acham que não precisam de psicólogo e acabam precisando, né? E entra essa questão, quando precisar? Quando é que eu preciso? Todo mundo precisa de psicólogo, quando é que eu devo ir? Enfim. Bom, Igor, é uma boa pergunta também, por conta de trazer para a unidade da psicologia o seu papel, né, e o seu modo de ser, mas que não traz para a psicologia aquela função única e exclusiva, onipotente, como se só a psicologia fosse possível fazer isso, né? E eu gosto muito de falar disso, principalmente do lado da psicologia humanista, que é a que eu mais me relaciono e trago para o processo terapêutico. Mas isso de qualquer outro psicólogo também. Que é entender que, primeiro, o psicólogo ele está aqui para o processo de desenvolvimento, para elaboração, para reflexão e para compreensão de momentos, estruturas, situações de vidas e planejamentos de vida. Estamos para o passado, estamos para o presente, estamos para o futuro. Quando é fundamental, e aí não só o psicólogo, mas um trabalho multidisciplinar, basicamente é uma questão simples até. Quando eu faço sofrer alguém ou quando eu me faço sofrer. Quando isso é percebido, é o momento. É o momento não só do psicólogo, mas talvez de uma equipe multidisciplinar, que aí eu falo, né, de repente, um fonoaudiólogo para ajudar em alguma questão, um psiquiatra para se envolver, né, também no processo mais clínico, médico da questão da pessoa. Mas existem outras situações. Como eu disse, o sofrimento é um sofrimento profundo, é um sofrimento que incomoda, é essa sensação de incômodo que é causada, pode ser pela ansiedade, pode ser pela tensão, pode ser pela euforia, mas uma sensação de incômodo que não está mais, sabe, cabendo, que não responde mais. Então, às vezes é isso. É basicamente encontrar em você aquela coisa que, sabe, eu não tô legal aqui, e aí, o que eu faço com isso aqui? O psicólogo é uma alternativa. Isso que eu falei logo no começo. A psicologia não é onipotente. Isso jamais a gente vai pensar. Por quê? Você pode não estar cabendo assim, você não está confortável, mas você pode procurar um yoga, você pode procurar um grupo de conversa, você pode procurar relações com outras amizades, você pode procurar uma galeria de arte para você resolver uma ansiedade sua através de visualização de cores, formas, enfim. Existem muitas coisas no mundo que podem ser terapêuticas. A psicoterapia é uma dessas alternativas que vai conduzir em conversas, reflexões e elaborações esses processos, mas não é o único, né? Então, se a filme pode fazer isso, de repente você está num desconforto, quando você vê um filme, você fala, é isso que está mexendo comigo, né? Eu já recebi aqui, por exemplo, LGBTs, né, que quando entraram em contato com Orações para Bob, que é um filme muito forte, que fala sobre suicídio, né, e questões religiosas que envolvem LGBTs, falaram, quando eu vi esse filme, eu vi o que estava mexendo comigo. Então, às vezes, é a religião que fere. Por outro lado, às vezes, é a religião que suporta. Às vezes, é a religião que dá estrutura. Então, às vezes, é a família. Às vezes, é a família que tira. Às vezes, são os amigos que estão ali, envolvem e acolhem. Às vezes, são eles que estão fazendo bullying e você está se sentindo mal com isso. Então, quer dizer, esses movimentos de mundo é que estruturam as experiências que nos fazem ser humano, né? E o psicólogo, ele tem o treinamento, ele tem a ciência e ele tem todo o desenvolvimento técnico e teórico para poder conduzir esses processos desse lado científico, pela psicoterapia. Não é onipotente, não é onipresente,
mas é uma possibilidade que se abre para a pessoa procurar, né? Então, esse vou ao psicólogo, vou falar com o psicólogo, vou estar com o psicólogo, ele passa por todas essas relações, entra numa outra relação e dá uma continuidade num outro processo, que é do envolvimento e de como que pode se estruturar. Então, a pessoa vai se descobrindo também, né? Ela vai se percebendo, né? Nos seus movimentos de vida, de mundo. O mundo é muito heterogêneo, né? O mundo traz muitas informações para nós o tempo todo, né? E a pessoa está nessa vivência de experiências. Aí outra coisa, né, Rodrigo, que a gente vê aí, né, que as pessoas também vão ao psicólogo na espera, assim, que tudo comece a acontecer num estalo de dedos. Não é assim, é um processo, assim, lento, né? E outra coisa também é que o psicólogo, ele não vai lá te dizer como você fazer, não. Ele vai te dar um caminho para você ir lá e resolver as suas dores. Vai ser tratada, sim, mas o psicólogo, ele vai te dar as ferramentas. Quem vai ter que lidar com o sentimento é você. Vocês dois vão trabalhando juntos, você aí vai trabalhando o seu processo, né? Tanto na terapia como fora de lá, enfim. Eu gosto de brincar com uma metáfora que é assim, Igor. A pessoa, ela tá na estrada e ela vai pegar a viagem, ela vai fazer viagem. Ela é a motorista do carro, ela que dirige esse carro. Em algum momento da estrada, o trânsito, os buracos, a chuva, a direção ficou muito difícil. E aí ela começa a não dar conta de dirigir para chegar no lugar que ela queria, porque ela pegou uma viagem para ir para algum lugar. E ela não consegue mais dar conta. Ela vai no posto de gasolina, às vezes, porque a gasolina está dando problema, ela pega no mecânico, pode ver o motor do carro, mas continua não dando conta. Aí ela abre a porta, coloca o psicólogo no banco do carona e vai na viagem junto com ele. Ele vai trazendo quais podem ser as possibilidades dessa direção, desse caminho, dessa estrutura. Em algum momento, esse psicólogo é uma possibilidade também sair do carro. E aí a pessoa conduzir, dar continuidade a essa viagem sozinha. Qual o objetivo? Qual o objetivo? O objetivo da pessoa é o caminho que ela quer fazer para chegar aonde ela quer ir. É uma praia? É uma cachoeira? É um centro empresarial para ela pegar um novo emprego? Mas é uma estrada que ela percorreu, que às vezes o psicólogo entrou nessa estrada, ajudou nessa condução, esse processo de compreensão de como dirigir e quais são as possibilidades da estrada para que ela possa chegar onde ela quer. Pessoal, para quem aí gostou do Rodrigo, para quem deseja assim, fazer atendimento com ele atende totalmente online, ele atende para qualquer lugar do Brasil. Estou deixando aí o WhatsApp dele. O preço, assim, gente, é super acessível, então vocês não vão ter, assim, com que se preocupar. Tá aí o WhatsApp dele, vou deixar aqui embaixo na descrição também, assim como o Facebook, que é Mais Humanos a Cada Dia, e o Instagram. Ele posta vídeos, conteúdos lá diários também para vocês conhecerem o trabalho dele. E diga aí, Rodrigo, referente ao seu site, né? Que você estava falando. Então, eu tenho a parte individual, que é o meu Instagram, que está à disposição no camaleonte.educacau.psicologia. Tem o meu WhatsApp para as pessoas entrarem em contato, que é por onde eu costumo fazer, né, o processo de reconhecimento do processo terapêutico. Mas eu tenho também, junto com um grupo maravilhoso de psicólogos, a gente tem um site chamado Atelier Psi. Pelo próprio Google já é possível encontrar, é um blog, na verdade, onde a gente faz a divulgação de textos que falam do vínculo entre psicologia e cotidiano, ou seja, coisas que são da nossa realidade e que a psicologia está aí para contribuir. Então, nós escrevemos os textos, somos nós os responsáveis pelos textos e deixamos lá, à disposição, para que as pessoas possam ler, para que as pessoas possam entrar em contato e também conhecer outros psicólogos, né, outros modos de pensar, né, que também falam sobre psicologia. E a página no Facebook, que é a Mais Humanos a Cada Dia, também eu coloco à disposição de todos, porque é uma página que vincula educação e psicologia, com uma ideia de que as pessoas possam trazer também as suas participações para que a gente possa justamente influenciar isso, né? O que é nos tornarmos mais humanos a cada dia. Na verdade, a página é uma interrogação, e essa interrogação ela é respondida
com o vínculo, com o modo como as pessoas possam interagir com ela. Estamos à disposição. Bom, gostaria assim, de agradecer, Rodrigo, por você ter aceitado o convite. É assim, um tema, né, que já era para eu ter trazido desde que eu comecei, né, o blog, desde que eu comecei assim, o canal, porém eu ainda não tinha trazido. E foi muito bom assim, né, conversar sobre esse tema com um psicólogo, né, porque a gente tira, né, todas as nossas dúvidas com um profissional assim, né, que trabalha no dia a dia com essa área, né? E enfim, gostaria de ter você mais e mais vezes aqui. Vou te convidar assim para mais vídeos. Tem vários temas assim que as pessoas andaram pedindo que a gente também vai falar muito aqui no canal. E gostaria novamente assim de te agradecer, né? Eu que agradeço, Igor. Só deixar uma última palavrinha: psicologia não é fixa, psicologia não é uma estrutura que já está determinada. Então, qualquer coisa que faça parte da psicologia é construção, construção junto com o todo, junto com as participações, junto com as pessoas. E o psicólogo também. É um psicólogo, né, o psicólogo ele também está no processo de construção e de desenvolvimento. Então, qualquer coisa, a gente também está aberto a repensar, refletir, reestruturar e desenvolver de outras formas, outras falas, outros modos de se falar e de se trazer determinados assuntos, porque é justamente isso que se transforma no processo de educação da psicologia, aquilo que nos conduz ao autoconhecimento, tá bom? Obrigado, viu? E se você gostou desse vídeo, pessoal, deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal se você é novo por aqui ou se você não é inscrito, né? Me segue nas redes sociais também. Acesse o meu blog igorvariado.com.br. Lá também vou trazer vários e vários conteúdos. Vou levar também o Rodrigo para lá, tá bom? Vou deixar as redes sociais do Rodrigo novamente, tá aqui o WhatsApp dele. E também tá lá na descrição. E um forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.